Olá, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui o material. Pronto. Pessoal, na última aula, eu vou ficar só voltando de vez em quando para dar uma olhada em vocês, tá certo? A gente ficar aqui todo o tempo. Aí, tá entrando, né? Vamos lá. Pessoal, na última aula, nós falamos sobre as características do modo de produção capitalista, não foi isso? Então, vamos tentar entender isso aqui. Vamos tentar entender aqui esse processo. Se lembra que na última aula nós falamos o quê? Né? Na última aula nós falamos o quê? Nós falamos que, vamos imaginar, né? O que é que vocês estão fazendo aqui? Essa é a primeira pergunta. Vocês estão aqui para estudar, né? Teoricamente se formar e buscar um futuro. Então, essa questão é uma questão que é bastante levantada, né? E o que é que significa buscar esse futuro, né? Ele significa, basicamente, uma realização financeira. O que é essa realização financeira? Você vai ganhar dinheiro, né? E aí, ao ganhar dinheiro, você tem a possibilidade de conquistar bens materiais, de usufruir de alguns serviços, certo? Sei lá, bem material, carro, uma casa e tal. Os serviços, sei lá, viajar, não sei o que, e ocupar alguns espaços. Lembrando, né, já que é um tema extremamente geográfico. Ocupar esses espaços significa o quê, professor? Que dentro de uma cidade, por exemplo, existem áreas pobres e áreas nobres, né? Então, quer dizer que dentro de uma cidade existe um valor, né, do metro quadrado, um valor que é atribuído a esses espaços. E, obviamente, quem vai ocupar essa área aqui ao invés dessa, né? Quem vai ocupar é o sujeito que tem dinheiro, né? Esse aqui é o sujeito que tem dinheiro, esse aqui é o sujeito que não tem, certo? A pergunta é, professor, por que isso é significativo para a geografia? Porque isso aqui determina o que nós vamos chamar de um processo de segregação. Anote aí, né? Socioespacial, certo? Então, essa ideia de você ter dinheiro para se realizar financeiramente, ele está diretamente ligado a essa questão de você adquirir bens materiais, né, de você mudar de um patamar de uma classe social adquirindo bens materiais, de você usufruir de alguns serviços e de você ocupar alguns espaços. E quando você passa a ocupar alguns espaços, a gente reproduz na cidade um processo de segregação socioespacial, tá certo? Então, é só para deixar claro isso, né, que nós falamos na aula passada. Tudo bem, pessoal? Dá para entender? Sim. Sim. Tranquilo? Então, eu quero só que vocês acompanhem aqui o raciocínio, tá bom? Para que não fique tão difícil. Quando vocês forem trabalhar, né, vocês estão estudando para entrar no que nós chamamos de mercado de trabalho, né? E aí nós falamos o quê na aula passada? Quando você entrar no mercado de trabalho, você vai entrar provavelmente nessa relação aqui, né? Nesse lugar aqui. Vocês vão ser a força de trabalho, tudo bem? Então, dentro das forças produtivas, a força de trabalho está desse lado de cá, né? Então, vocês vão ser uma das forças produtivas, dentro dessas relações de produção. Então, vocês vão estar do lado da força de trabalho, que é aquele que oferta a mão de obra. Vocês vão ofertar a capacidade física ou intelectual de vocês, certo? Só que do outro lado tem um sujeito que é o empregador, né? Que é o sujeito que tem os meios de produção,
Tudo bem? Então, esse sujeito vai comprar, né, pelo menos temporariamente, a tua força de trabalho. E essa é a relação de um mercado de trabalho. Os sujeitos que ofertam a força de trabalho e os sujeitos que compram a força de trabalho. Quem vende a força de trabalho e o sujeito que compra a força de trabalho. Tudo bem? Ora, por que há uma competição nesse mercado de trabalho? É uma pergunta. Para falar isso. Por que é competição? Porque não tem vaga para todo mundo, não tem empregador para todo mundo. Exatamente, Paula, exatamente. Porque o número de a oferta de trabalho, né, a oferta de empregos é sempre menor do que pelo menos na maioria, né, claro que existem pouquíssimas ou raríssimas exceções, mas é sempre menor do que a quantidade de pessoas que dispõem da força de trabalho para conseguir aquele emprego, tá certo? Então, é óbvio que se eu tenho uma relação em que o número de empregos é menor do que o número de pessoas que estão disponíveis a trabalhar, é óbvio que a gente vai ter uma competição nesse mercado. Tudo bem? Então, é só para deixar claro isso, tudo bem? E aí, o que é que acontece, pessoal? Quando você tem um número, imagina um setor X ou uma profissão X. Quando você tem, vamos pensar do lado dessas relações de trabalho. Deixa eu só explicar uma coisa que eu não expliquei. Quando o sujeito vende, se dispõe, né, a vender a sua força de trabalho, o que é que ele ganha em troca? Isso é outra pergunta? Dinheiro. Uma remuneração, que a gente vai chamar de salário, né? Então, toda vez que vocês começarem a trabalhar para alguém... no caso. Oi, Alex, eu não ouvi direito. Ele ganha dinheiro, mas é para ganhar, né? É para ganhar dinheiro, né? Senão o cara se caracteriza um trabalho escravo, né? Mas, então ele ganha dinheiro. Claro, tem algumas outras relações aí dentro desse trabalho, mas pelas relações capitalistas ele ganha um salário em troca daquelas horas de trabalho. Tá certo? Ei, professor, licença. Tira só esse negócio do meio para eu conseguir escrever. Isso aqui? Tá bom? Não, não, Paula, relaxa. Eu mando isso aqui para vocês, tá bom? Mas depois eu não escrevo, não. Tá bom. Né? Tá bom. Então vai só acompanhando aí. Depois é porque eu quero ver quem é que tá falando. O Alex levantou a mão. Pode falar, Alex. Eu levantei a mão? Oi. Não, foi sem querer. Tudo bem. Então vamos lá. Então, só para deixar claro. Então, vocês já me responderam, né? O que é que o empregado recebe? Ele recebe um salário, beleza? E para o empregador, ele troca esse salário que ele vai pagar pelas horas do teu trabalho, né? Pela regulamentação trabalhista, são 8 horas de trabalho com algumas horas extras, né? Mas, enfim. O que é que eu quero que vocês pensem? Que se eu tenho, agora que vocês entendem que vocês recebem um salário, né, pelo trabalho, se eu tenho um número de empregos menor do que a quantidade de empregados, né, ou de pessoas disponíveis para trabalhar, tem muita gente do lado de cá, né, a pergunta é, o que é que isso vai provocar nessa relação de mercado de trabalho? Se eu tenho, numa área específica, poucos empregos e muita gente para trabalhar ali. O que é que isso provoca imediatamente? Desemprego, desigualdade social. Perfeito. Exatamente, Paula. Primeiro, o que provoca imediatamente é que nem todo mundo vai conseguir, então eu tenho um desemprego, né? Perfeito, né? Pelo menos naquele setor ali, naquela área, enfim, eu tenho desemprego. O outro efeito imediato, qual é? Ora, se tem muita gente para trabalhar naquela área e tem poucos empregos, dentro da visão dos custos de produção
do empregador, o que ele vai fazer? Olhando para os custos. Pode falar. Tentar. Pera, eu sei, tipo, como é aquele negócio? Trabalhar sem carteira assinada? É nessa linha. É nessa linha, Isabelle. Vamos lá. Mesmo que a gente Trabalhar não pense. Vamos pensar. Pronto, está dentro dessa linha de raciocínio. Ora, se eu tenho mais gente do que a quantidade disponível de empregos, isso vai pressionar os salários para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Para baixo. Perfeito. Então, aí vocês entendem por que vocês têm que estudar. Por quê? Por que vocês têm que estudar? Porque quanto mais pessoas estiverem disponíveis para exercer aquela função e menos empregos eu tenho ali naquela função, mas o que o Marx vai chamar, né, o que o Marx vai chamar de exército industrial de reserva, mais essa quantidade de pessoas, essa quantidade de pessoas que estão aí buscando emprego, pressiona os salários para baixo, beleza? Pressiona os salários para baixo. E aí, pessoal, é bem interessante isso, porque esse discurso de custo do trabalho é uma falácia, né? Vocês falaram aí sobre não trabalhar com carteira assinada, como houve a reforma trabalhista de 2017, que falava sobre as horas intermitentes, né? Eu estava vendo agora um dado mostrando que a maior parte dos empregos que foram criados nesses últimos anos, né, foram empregos intermitentes, que é quando o sujeito paga por aquelas horas específicas de trabalho. Ele não precisa mais trabalhar 8 horas, carteira assinada. Então, se eu quero o trabalho da Paula só 3 horas, né, ou só 2 horas e tal, então eu pago por aquelas 2 horas. Só que isso precariza o trabalhador. Tudo bem? Mesmo que ele esteja empregado, ele vai estar numa condição precária de trabalho. Tudo bem? Em algumas vezes, chega a ser até desvantajoso para ele, porque no final ele só tem o mesmo da subsistência. Então é só para entender o quê? Que o que vai diferenciar você no mercado de trabalho, e eu nem estou dizendo que essa relação é justa, que ela está sendo correta, pelo contrário, é uma relação incorreta, mas está dentro das bases do capitalismo. Por quê? Qual é a base? Qual é a ideia do empregado, do capitalista? Ele quer minimizar custos e maximizar lucro. Ora, a força de trabalho é um custo, tudo bem? Deixa eu tirar isso aqui. A força de trabalho, pessoal, é um custo. Então, para ele, quanto mais, eles gostam de usar uma palavrinha bonita, né? Flexibilizar o trabalho. Vamos tornar o trabalho mais flexível. Porque essa ideia de flexível parece uma ideia legal, né? Uma ideia moderna. Vamos flexibilizar o trabalho. Mas, no final, qual é o discurso? Minimizar custos para maximizar lucros. Esse é o discurso dessa relação de mercado de trabalho. E vocês vão entrar nele. Tudo bem? Vocês vão entrar nele. É igual a relação dessa de professor, né? Por exemplo, o Estado tem hoje cerca de 7 mil professores temporários e uns 8 mil, 9 mil professores efetivos. A pergunta é, tudo bem, existem casos excepcionais que o sujeito não pode contratar outro, já que o professor ficou doente, tirou uma licença, ou uma professora está grávida, está de licença, né? Tudo bem, eu não posso contratar outro porque eu tenho ali já aquele contrato de trabalho que está temporariamente indisponível. Só que tem professores temporários que estão em vagas, né? Que estão há 10 anos, 15 anos do Estado. Então, isso não é trabalho temporário. Dá para entender? Por quê? Porque aquela vaga existe. A pergunta é, por que não se faz o concurso público, né, ou recorrentemente, né, não esperar 10 anos, 5, 6 anos, para que eu empregue essas pessoas? Pode falar, Alex.
O senhor tá vendo quando a pessoa pede pra entrar Tô. no... Ah, só porque a Samara tá tentando entrar aqui e não tá conseguindo. Deixa eu dar uma olhada. Não apareceu, não. Porque aparece uma zoadinha quando a pessoa quer Talvez, entrar. talvez seja porque o Estado não quer pagar, não sei. Exatamente, Isabelle. Assim, perfeito. Assim, porque realmente o professor temporário ele é mais barato do que eu pagar um professor efetivo, que tem todo um plano de carreiras, tem algumas gratificações, e o professor temporário é só um contrato de trabalho, entendeu? Então, assim, enquanto um professor custa, sei lá, R$ 3.000, o professor efetivo, um professor temporário custa R$ 2.500. Então, o Estado passa a economizar aí. E, claro, eu nem estou falando uma empresa privada que objetiva o lucro, certo? Eu estou falando de um Estado que, teoricamente, tem que pensar no bem comum, mas também que pensa na redução de seus custos. Mas isso vale para o Estado, para as escolas do Estado, para as instituições do Estado, mas vale também para as empresas privadas, ou valem muito mais para as empresas privadas. Elas sempre querem minimizar custos para maximizar lucro. Você lembra que nós falamos lá, eu não sei se foi com vocês, eu não me lembro, do trocador de ônibus, né? Por que eu tiro o trocador de ônibus? Por quê? Para a empresa, ela investe naquela tecnologia que, claro, traz um custo maior para ela, mas em médio e longo prazo esse custo vai ser o quê? Vai ser compensado porque eu não vou ter que pagar mais um trabalhador ali dentro do ônibus, beleza? Então dá para entender? A ideia é minimizar custos para maximizar lucro. Então, Pode falar. Não dá para entender. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que é interessante falar, né? Ó. Deixa eu tirar isso aqui. O empregado necessita da mão de obra, que é o capital variável, né? Cadê? Tá aqui. Necessita da mão de obra, a gente chama isso de capital variável. Ele possui os meios de produção, enquanto o empregado disponibiliza sua capacidade produtiva. Aí, o que foi que eu falei? Que a força de trabalho é uma mercadoria, oferta e procura. Quanto maior a oferta de força de trabalho, a tendência é que o preço dele fique mais baixo. O que é o preço dele? É o salário. O que é o preço dele? É o salário. Beleza? O preço do trabalhador é o salário. E o que é que torna o trabalhador uma mercadoria rara? Qualificação e estudo. É ele fazer coisas que outras pessoas não fazem. Tudo bem? Mas lembrando, sempre nessa lógica que a empresa quer minimizar custos para maximizar lucro. Tudo bem? Então vem para cá. O que vai determinar esse preço é a escassez da mercadoria. Ou seja, o mercado de trabalho, assim como a ideia do mercado de consumo, obedece à lei da oferta e procura, ou oferta e demanda. Tudo bem, aquele pessoal? negócio lá de quanto mais procurado, mais caro, quanto menos procurado, mais barato. Não, ao contrário. Não sei. Depende, né? Vamos lá. O que é oferta e procura? Se eu tenho, vamos pensar assim, 20 lápis, eu produzi 20 lápis e eu só tenho 10 pessoas, certo? Então eu tenho uma oferta maior do que a procura, concorda comigo, Alex? Se a oferta está maior que a procura, o preço desse lápis cai. Preço. Se eu só tenho 5 lápis para 10 pessoas, agora Aumenta. A relação mudou, o preço aumenta. Tudo bem? Por quê? Porque a ideia da oferta e procura é criar um preço de equilíbrio. Tudo bem? Depois a gente vai ver com mais detalhes isso. É uma ideia seguinte. Quando o sujeito produz mais e tem poucas pessoas que demandam, a tendência é que isso desestimula a empresa de produzir e ela começa a vender, porque ela começa a vender mais barato, então ela diminui o ritmo de produção.
Aí, ao diminuir o ritmo de produção, o que é que vai acontecer? Aquele preço mais barato vai aumentar, até chegar a um preço de equilíbrio. Tudo bem? Entendi. É basicamente isso. Por exemplo, a carne está R$ 40. Os produtores estão o quilo, né? A carne mais barata, R$ 40 o quilo. Os produtores estão uma felicidade só, né? Então, a tendência deles agora é criar mais gado para produzir mais carne. Quando eles fizerem isso, a tendência é o quê? O preço voltar ao equilíbrio. Tudo bem? Então, é só essa relação importante. O preço voltar a um preço de equilíbrio. Claro, tem outros fatores por trás disso. Tudo bem? Tem outros fatores, mas eu estou tentando simplificar aqui para vocês, já que é uma conversa inicial. Tudo bem? Vamos para cá. Até aqui deu para entender, pessoal. Sim. Show. Ó, aí vamos aqui para a coisa. Quanto maior a quantidade de trabalhadores exercendo naquela função, menores os salários. É o que o Karl Marx chamou de quê? Eu falei para vocês. Mais-valia? Não é a mais-valia ainda. É o que ele chamou de exército industrial de reserva. Tudo bem? A mais-valia vai vir já também. O que é a mais-valia? A mais-valia é a diferença, Alex, entre aquilo que tu produz efetivamente e aquilo que tu recebe como salário. Tudo bem? Ok. De uma forma mais simples. Deixa eu tentar assim de uma forma mais simples. Imagina que tu produza 4 cadeiras por dia. Dá para carregar aqui, que vai descarregar. Imagina que tu produza 4 cadeiras. Imagina que tu produza 4 cadeiras por dia. Beleza? Cada cadeira dessa custa R$100. Tudo bem? Opa, R$100. Então, tu produziu por dia R$400. Concorda comigo, Alex? Sim. Tu produziu R$400, não foi? O teu salário no final do mês é R$1.000. Quantos dias tu precisa trabalhar para pagar o teu trabalho? 2 dias e meio. Perfeito, Isabelle. Eu precisaria de 2 dias e meio. Exatamente, adorei. Foi rápida no gatilho. Eu só precisaria de 2 dias e meio para pagar o meu salário, certo? A pergunta é o seguinte: e todo o resto? E todo o resto é o quê? É a mais-valia. Todo o resto que eu produzi é a mais-valia, entendeu? Então, claro que não é só o custo, não é só eu, né? Eu não sou só eu, né? Não é só o Francisco, não é só o trabalhador. O empregador vai gastar com energia, vai gastar com aluguel, né? Com tudo isso, tudo bem? Até tirar lá o lucro dele, tudo bem? Mas tudo que eu produzo é excedente. Tudo que eu produzo não vem para mim. Tudo bem? Então, não há um compartilhamento do valor da produção real. Eu só recebo a mínima parte. É isso que o Marx ia chamar, ou chamou, né? Chamou de mais-valia. Tudo bem? Porque tudo é essa diferença que o empregador vai gastar aí com os outros custos e que também vai obter o seu lucro. Tudo bem, Alex? Deu para entender? É bem simples. E é interessante que caiu uma questão no Enem sobre isso, tá bom? Caiu uma questão no Enem sobre isso. Depois eu vou trazer uma questão de matemática, que é bem legal, bem legal mesmo. É a mais-valia pura. Então vamos voltar aqui para cá, né? O Brasil, esses dados são de 2019, estão um pouquinho desatualizados, né? O Brasil em 2019 tinha 11 milhões de desempregados, hoje já tem 14, né? Claro, por que o Brasil hoje tem 14 milhões de desempregados? Aumento da população.
Não, é porque os empregos diminuíram por causa da crise. Os empregadores começaram a demitir. Que crise, E Paulo? a crise financeira que está tendo no país. Inflação, Mas por que está tendo... que é a maior crise de todos. Ó, eu peguei esses dados de 2019 e eu estou dizendo que em 2020 tem 14 milhões de desempregados. O que foi que mudou 2019 para cá? 3 milhões de pessoas perderam emprego ou ficaram Por sem quê? Por causa Da pandemia. Exatamente, Elane. Por causa da pandemia, exatamente. Então você vai perceber o quê? Que 2020 foi o ano da pandemia. Então, não é que o Brasil estava recuperando, ele estava ali com aquele desemprego, porque a gente, de fato, já passava por uma crise econômica, né, que a gente está tentando se restabelecer, cortar gastos, o governo está propondo reformas, né, que ele chama de reformas estruturais, e, né, como foi a reforma trabalhista em 2017, como foi a reforma da Previdência e tudo, mas fora essa balança de pagamentos do governo, né, o que ele gasta e o que ele arrecada, veio a pandemia. E a pandemia o quê? Desestimula o consumo, já que as pessoas vão ficar mais em casa, né? As pessoas passam a consumir teoricamente menos, né? Teoricamente, porque alguns setores acabaram aumentando o consumo, tudo bem, mas elas circulam menos, elas usufruem de menos serviços, então isso faz o quê? Com que o setor produtivo não trabalhe com a sua capacidade máxima, tá certo? Então é só para deixar claro, o setor produtivo não está trabalhando com a sua capacidade máxima. E aí ele vai fazer o quê? Ora, se eu não vou produzir o máximo para eu lucrar o máximo, eu vou demitir o trabalhador. Tudo bem? Aí vem os acordos, né? O governo até propôs a ideia de ratear, né? Que era uma espécie de demissão voluntária, né? Então o sujeito se demitia ali por aquele período e o governo rateava parte do salário dele. Então, tem algumas propostas em relação à pandemia. Veio a ideia do auxílio emergencial para não piorar. Imagina, pessoal, a gente passando por um país de 14 milhões de desempregados e fora os que estão contabilizados como empregados, mas no setor informal. O que é que significa o setor informal? Mais da metade... Exatamente. E isso são os direitos trabalhistas garantidos, que são totalmente vulneráveis a essas oscilações. Eles têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias, né? Então, o cara do Uber, o cara do iFood, o sujeito que presta serviço autônomo, todos, o comerciante ambulante, né? Todos esses entram no setor informal da economia. E a questão é o seguinte, que esses também são vulneráveis. Por quê? Porque se a economia, se o pessoal não está mais indo no centro, se não está mais pegando o Uber, enfim, eles também vão acabar trabalhando mais, né? Ou ganhando menos, né? Trabalhando mais, ganhando menos, enfim. Então, eles também ficam vulneráveis. E aí, qual é a ideia do auxílio emergencial? É dar um suporte a essas pessoas, não só os desempregados, mas os trabalhadores informais. Por quê? Porque o mercado, o mercado de trabalho e a economia está desaquecida, né? Como a gente fala. Você quer falar, Carlos? Não, né? Tudo bem. Vamos para lá. Então, olha, é interessante vocês pensarem... não, isso mesmo, eu não digo 1/5 da população, não, da população brasileira, a gente tem 212 milhões de habitantes, né? Não dá tudo isso, não. Aí, juntando 11 com 38, 11 e pouco com 38. Sim. Já. Isso, adorei, Isabela, adorei, perfeito. E, claro, eu nem estou contando a população toda, né, porque eu não posso contar os idosos, né, que já não trabalham, e também não posso contar o sujeito que é criança, que é adolescente, que não trabalha.
Então, por quê? É o que a gente chama de população economicamente ativa. Se eu for colocar, Isabela, a proporção da população economicamente ativa, a gente tem quase aí 50%, que é justamente se você somar aí as duas porcentagens. A gente está falando aqui de população economicamente ativa. A gente tem quase aí, se eu for contar, 50% da população numa situação ou de desempregado ou de trabalho informal. Pode falar, Isabel. Professor, isso acontece só aqui no Brasil ou tem países na mesma situação? Tem países também, por exemplo, a Argentina, nosso vizinho também, né? Se a gente for contar a Venezuela, tem países que estão em situações semelhantes ao Brasil, né? Claro, não com esses números, porque são populações menores, mas depende muito da questão conjuntural, do que aquele país está vivendo. Nós estamos vivendo uma conjuntura negativa, né? Desde aí de 2016, né? Desde toda a instabilidade política, enfim, a gente está passando por essa conjuntura negativa. E outros países também passam por isso, tá certo? O próprio Estados Unidos também passa por uma crise de empregos, né, que o Donald Trump tentou resolver, pelo menos era uma proposta dele, fazer com que as empresas norte-americanas voltassem para os Estados Unidos para criar empregos, né? Então, existe, claro, uma espécie de desemprego crônico, tá bom? A questão é o seguinte, e existe também uma precarização do mercado de trabalho, cada vez maior, não é só do Brasil, tudo bem? Mas o problema é o seguinte, o problema é quando isso está dentro de um contexto, e qual é o contexto? É de uma crise econômica do país, tá certo? Então é só para deixar claro que existem países em situações melhores ou piores, agora com relação à pandemia piorou para todo mundo, tudo bem? Mas basicamente é isso. Pode falar, Paula. Professor, se a gente não tivesse passado pela pandemia, possivelmente a nossa situação estaria melhor ou, tipo, estaria do mesmo jeito? Porque, tipo assim, o presidente, ele não aumentou o salário mínimo, né? Tipo, não aumentou significativamente, levando em consideração as inflações e os preços da carne, porque 1 quilo de carne é um dia de trabalho. Enfim, estaria melhor porque, tipo assim, os setores de mercado, os mercados, eles lucraram mais nessa pandemia, porque o pessoal não tinha para onde ir, e acabavam indo para o mercado, consumia mais alimentos e tal, e remédios também. Empresas de farmácia também lucraram que só. Ok. Sim. Se não tivesse acontecido a pandemia, em um mundo utópico que 2020 não tivesse acontecido, meu sonho, agora eu não estaria aqui. Estaria na sala de aula. Isso, tipo, teria desencadeado? Tipo, estaria do mesmo jeito? Estaria melhor? Estaria pior? Estaria o quê? Paula, assim, né, não sendo evasivo na pergunta, a gente sempre fala que o pesquisador, o cientista, né, a gente é cientista social, a gente não trabalha com o si, né, com aquilo que não aconteceu. Às vezes o cara da história fala, se não tivesse o Hitler, né, se tal. Não existe se, a história está aí, está posta, né, então assim, não existe se. O que a gente pode tentar é projetar um futuro ou alguma perspectiva. Mas se a gente pensar nesse cenário, se, né, então vamos pensar no si, a minha análise é que nós, obviamente, não estaríamos numa situação tão ruim em termos do número de desempregados, mas como esse governo não tem um plano econômico, pelo menos até hoje não apresentou um plano econômico de criação de empregos, mesmo durante a pandemia, né, porque a pandemia vai começar aqui em março e tal, e ele não tinha nenhum plano econômico, a gente não estaria em situação melhor, não. Então, assim, a minha crítica, né, o que é interessante essa ideia da crítica... Estaria menos pior. A ideia do governo é porque é um governo sem plano, né? Você olha, o resumo disso é o plano de vacinação, que não existe, né? Então, assim, você pega uma coisa que é prática, um plano de vacinação, é prático, né? O que é que eu preciso? Eu preciso fazer as licitações, comprar vacina, autorizar as vacinas e tal, distribuir as vacinas bonitinho e tal. O país não tem, né? O Brasil comprou uns lotes, está acabando agora
está acabando agora a vacinação e todos os estados estão interrompendo. Então, estão esperando que os insumos cheguem para que sejam produzidos, para que eu distribua a vacina. Então, foda-se a população, entendeu? Assim, se você é um governo que não tem um plano mínimo de vacinação, você não tem plano na área econômica. O que o governo está propondo agora? Uma PEC emergencial, infelizmente a gente acaba falando, né? Do Valdemar. Você tem um plano emergencial, uma nova proposta de auxílio emergencial, mas que quer desvincular as receitas mínimas da educação e da saúde. Pessoal, isso é absurdo, entendeu? Isso é algo absurdo. Como é que eu posso propor o auxílio emergencial, que é fundamental, que é importantíssimo para o país, e vincular isso a outra coisa que é importantíssima para o país, que é você ter percentuais mínimos na saúde, de investimento na saúde e na educação. Então, isso é absurdo, entendeu? Como foi absurdo o primeiro plano de auxílio emergencial dele, que só queria pagar R$200, que o governo achava que ia pagar para 20 milhões de pessoas e pagou para quase 60 milhões de pessoas. É um governo que não entende o país, que não sabe o país que vive, entendeu? Eu nem vou falar o resto, porque aí a gente foge da aula, mas é para vocês entenderem o quê? Se eu pensar no se, né, a minha análise é de que não estaria melhor, tudo bem? Que não estaria melhor. Por quê? Porque esse governo é de 2018, né? Então teve 2019 e não foi apresentado nada. 2020, mesmo com a pandemia, era para a gente pelo menos minimizar a pandemia no país. Eu não estou dizendo que não haveria desempregados, porque isso ocorreu em todo o mundo, né? Eu estaria sendo hipócrita de dizer que é culpa do governo brasileiro. Não, é do mundo todo. Mas você não pode ter um país com 246 mil mortes. Não dá, pessoal. Isso aí é um absurdo. E as pessoas naturalizaram isso, né? Naturalizaram. Mas por quê? Porque não tem um plano conjunto na área da saúde, organizado, centralizado pelo governo federal. E é responsabilidade do governo federal. Aí você diz, mas é o Estado, a gente está hoje passando por uma briga, o governador quer fechar, o governador é ruim, está quebrando as empresas. Não, pessoal. Essa discussão é um pouquinho mais complexa que isso, né? Claro que você olha lá no jornal, no Instagram, tá todo mundo metendo pau no governo, né? O governo do Estado tá matando as empresas, não sei o quê, o lockdown não funciona e tal, mas vocês imaginam que a gente está passando por uma segunda onda mais violenta. Mas se nós tivéssemos um governo centralizado, como ocorreu na Nova Zelândia, como ocorreu agora na própria Europa, né? Que tiveram muitas mortes, mas não são 246 mil mortes. A gente está no mesmo patamar dos Estados Unidos, certo? E só não está pior que os Estados Unidos, porque a gente tem um sistema único de saúde, nós temos o SUS. Senão a gente estaria vivendo caos, pessoal. Isso eu não teria a mínima dúvida. Porque os Estados Unidos lá, a saúde é privada, né? Aqui não. Totalmente privatizada, né? Enfim, você tem que ter um plano de saúde. Aqui não, uma parte é pública. Então, assim, eu acho que a gente viveria um caos, né? Mas eu vou deixar essa discussão para um momento mais oportuno, para a gente até dialogar, para que não seja só o professor falando, para vocês colocarem as contraposições de vocês também, os argumentos, como é que vocês visualizam isso, porque senão é um monólogo, é o professor, o que ele acha, né? E como se ele estivesse colocando tudo para vocês, mas vocês também têm as contraposições, e a gente precisa fazer esse debate, né? Dizer assim, olha, tem esse argumento aqui, tem esse aqui, vocês também têm que participar desse diálogo, e é ruim fazer isso virtualmente. Mas deixa eu só finalizar aqui, né? Vamos lá, deixa eu voltar. Aí eu falei para vocês, eu não sei se eu falei, né, que antes do capitalismo, nós tínhamos um escravismo, que o sujeito pagava por dívida ou por guerra, né, o cara era um escravo por dívida ou por guerra.
Aí chegamos na Idade Média, que o sujeito é um servo, e chegamos no capitalismo, que nós tivemos uma outra relação escravista, mais ligado à ideia racial, né? A racialização. Tudo bem? Isso aqui dá para vocês entenderem, pessoal, esse esquema. Sim. Tudo bem? Então é só para vocês entenderem que nem sempre as relações de trabalho foram assalariadas, nem sempre, né? E que a Revolução Industrial vai instaurar essa ideia de trabalho assalariado. Tudo bem? Aí a pergunta é, hoje ainda existe escravo? Certo? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Existe sim. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, o artigo 149 do Código Penal de 1940, o nosso Código Penal é bem antigo, tá bom, pessoal? Define como trabalho análogo ao escravo aquele em que os seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes de restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou origem. Pessoal, olha o que é isso, né? O direito fundamental do ser humano. Tudo bem, Beatriz. É um direito fundamental do ser humano. Existe um trabalho análogo à escravidão, né? E que está ligado a essa ideia do trabalho forçado, das jornadas exaustivas, das condições degradantes, do sujeito não poder se locomover. Tudo bem? Então, existe isso aqui no Brasil, não só no campo, como na cidade. Por exemplo, muitos bolivianos vão trabalhar em fábricas de confecção ali em São Paulo, eles estão colocados nessa condição. Tudo bem? E aí, quando os fiscais do trabalho, né? Os fiscais do trabalho vão lá, pessoal, e digam assim, olha, a gente está resgatando vocês, porque vocês estão num trabalho análogo à escravidão, né? Vocês estão num trabalho escravo. O que é que as pessoas dizem, algumas vezes, principalmente nas áreas rurais? Que não sabe o que é isso. Que elas não sabem o que é isso, e mais do que isso, elas dizem o quê? Elas precisam disso para viver. Algumas também, mas elas vão dizer principalmente, sabe o que, pessoal? Sabe o que é que eles mais escutam? Que elas não são negras, né? Então, a ideia de escravidão... Deus Mas, do céu. professor, por que elas falam que se tem do tipo racismo, se elas não são negras? Não é que elas sejam racistas, mas que qual é a relação de escravo que vocês têm, né? Ou que... Negro. Grego. Carregando trabalho. Isso, exatamente. Mas Que coisa horrível. Então, tipo, não, mas é a questão, é o seguinte, não é o racismo nessa condição. Por que não é o racismo? Porque é uma construção histórica. Vocês aprenderam história e vocês, talvez a primeira imagem que tiveram quando estudaram a história do Brasil, que o sujeito escravizado era negro. Vocês talvez nem fizeram as correlações do escravo da Idade Antiga ou servo da Idade Média. Por quê? Porque a primeira característica de escravidão que vocês vão visualizar é do negro. Então é óbvio que essas pessoas também passaram por algum processo educacional, mesmo que o mais simples. E também dá para entender o quê? Que na concepção delas, não é que o negro tem que ser escravizado, mas que eu só posso ser caracterizado como escravo se eu for negro, entendeu? Então, assim, não é um racismo, porque ela não está reproduzindo isso, ou não é um discurso de dizer, olha, é só o negro que pode ser escravo, eu não posso ser. Mas é para dizer o seguinte, olha, pelo que eu sei, é só o negro que está lá na condição de escravizado, né? Então, assim, é uma concepção até ingênua. E o cara diz, olha, não, você está nessa condição porque você está num trabalho degradante, assim, 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 assim. E aí, de fato, eles são resgatados e os empregadores são multados, né? Isabel levantou a mão. Meu Deus. Ai, meu Deus, pode. Desculpa.
Tanto que antes dos escravos africanos, né, negros, quem eram escravos em Roma, se eu não me engano, na Grécia, eram os próprios cidadãos de lá, né? Não eram negros. Eram os Aí o pessoal povos. fala de raça pensa que é só negro, mas não é não, todo mundo que é. Gente, mas tipo assim, Questões raciais. só pra falar só uma coisa. O pessoal fala de dos escravos e tal, mas tipo, a Idade Média, ela foi basicamente a escravatura, né? Porque, tipo assim, você não tinha segurança de ter um salário, você trabalhava para Sim. conseguir morar naquele lugar, você era submetido, por mais que não muito, porque eles viam o trabalho como uma forma de castigo divino e tal. Mas você era Mas antes da Idade Média já tinha a escravidão com os egípcios, que escravizavam qualquer pessoa, vendida pelos parentes ou por dívidas. Sim, perfeito. Ó, isso aí, ó. Mas eu tô falando assim, na Idade Média, os servos, eles eram escravizados. E professor tem aula de educação física. Ai, meu Deus, tem que sair. Peraí, tô terminando. É só isso aqui, eu juro que é só isso. Você lembra que nós falamos na última aula sobre o paradoxo do trabalho, né? Que o sujeito é livre, mas ele é livre para trabalhar, mas ele não é tão livre, porque ele tem que trabalhar para conseguir se sustentar. Eu não sei se eu falei isso para vocês, tá bom? Então, o trabalhador é livre para escolher em não trabalhar ou com quem trabalhar. Mas, no entanto, ele tem que fazê-lo obrigatoriamente para garantir a sua subsistência, tá certo? Então, ele é teoricamente livre. Aqui, pessoal, eu trouxe um gráfico, não sei se está dando para vocês enxergarem, que é a quantidade de trabalhadores que foram resgatados, né, desde 1995 no Brasil, 52 mil trabalhadores em condições de trabalho análogo à escravidão. E aqui eles foram libertos da onde? Né, das lavouras, da confecção têxtil, principalmente nas áreas rurais, na construção civil também, então tem um pouquinho essas porcentagens. E, obviamente, o quê? Que a maior parte deles tem escolaridade muito baixa, né, de não conhecer os direitos, enfim, por isso que a educação também é fundamental nesse sentido, tudo bem? De entender a exploração, né? E por último, pessoal, da onde é que vem a palavra trabalho? Isso aqui é que eu acho mais legal, né? A palavra trabalho vem do latim tripalho. O tripalho era esse objeto de tortura aqui, ó. Ele era um objeto de não só de tortura, mas era também para bater, né, nas plantações e tal. Mas ele também era um objeto de tortura. Então, ele vem com esse sentido de dor, de sofrimento, né? E como diria o seu Madruga, né? Trabalhar não é não. O trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Então, o seu Madruga, o grande filósofo, ele já sabia que o trabalho é algo torturante, né? E principalmente dentro dessas relações capitalistas, que muitas das vezes ele não tem sentido, ele é um trabalho alienado, né? Então, por exemplo, imagina os pais de vocês, ou quantas pessoas no trabalho aí, pegam um ônibus 5 horas da manhã e tal, e tão tristes, né? Eles vão infelizes para o trabalho, porque não fazem aquilo que é significativo para eles, aquilo que eles gostam, né? Que é aquilo que a gente está tentando evitar para vocês. Trabalhar com aquilo que gosta, com aquilo que te satisfaça, para que o trabalho não seja um objeto de tortura, né? E quem é que vai mudar essa concepção de trabalho como algo de tortura para algo digno? Aí vocês vão estudar em sociologia, é esse sujeito aqui, o Max Weber, né, numa obra dele chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai mudar essa ideia de que o trabalho era algo impuro, era algo para sujeitos mais baixos, como era no escravismo e tal, e que o trabalho dignificava as pessoas. Tudo bem? Pessoal, é isso, eu queria agradecer a participação de vocês, é muito bom, eu queria que mais pessoas participassem, eu vou dar um jeito de eu ficar perguntando para todo mundo, eu espero que vocês tenham entendido a aula, né, a gente terminou mesmo, de fato, o primeiro capítulo aí, depois a gente vai falar das características, tudo bonitinho, tentem fazer lá a atividade,
tente fazer lá a atividade direitinho, né? E aí eu vou estar passando outras atividades, vou passar um trabalho também mais na frente. E é isso, eu acho que vai dar para a gente construir algo legal aí nesses dias. E talvez eu faça uma aula gravada para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá para a aula de educação física, um abraço, brigadão. Um abraço, professor, bom dia. Valeu, professor. Obrigado a Se vocês. garantiu. Tchau. Bom dia.